Oi, eu sou a chefe Catarina Rizzi, criadora desse canal, especialista em fermentação natural, formada em gastronomia e nutrição, com experiências renomadas tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E se você tem dúvidas sobre produção de pães, tipos de fermento, você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou te explicar as diferenças sobre os pré-fermentos que a gente tem. A esponja, o Polish, a biga e o levain. Então muita gente chega aqui no meu perfil ou lá na minha outra rede social e não sabe identificar o que é fermento tradicional, o que é esponja, o que é Polish, nunca ouviu falar. E é isso que eu vou te explicar hoje. Primeiro ponto que a gente precisa saber, o que é pré-fermento e para que serve? Então o pré-fermento nada mais é do que a gente já fazer uma massa fermentada para colocar no nosso pão, na nossa pizza, na nossa preparação. E essa massa pré-fermentada, ela tem o objetivo de já trazer sabor, já trazer as características que a gente quer nesse pão e também já ajudar ali na quebra do glúten, ajudar na questão de ativação desses nossos micro-organismos, desse nosso fermento, certo? Então por que cada receita pede um tipo? Às vezes eu vejo uma receita que diz esponja, em outra eu vejo que diz Polish, outra biga, outra levain. Porque se todos eles vão ter mais ou menos a mesma lógica, ser uma massa pré-fermentada. Então a principal diferença entre eles, tirando o levain, que o levain é uma outra história, depois a gente vai conversar sobre ele. Mas a principal diferença desses três é a quantidade de água que a gente vai colocar. Então, o primeiro ponto, a esponja, ela vai ser mais voltado àquela receita que diz assim: pegue um pouquinho da farinha de trigo e do líquido da sua receita e já ative o seu fermento. Isso nada mais é do que esponja. Então não tem meio que uma quantidade exata. A gente pega um pouquinho do líquido, um pouquinho do trigo, coloca o fermento e deixa ativar. Esse processo ele é bem rápido, então tem vezes que você consegue ativar em 15 minutos ou até mesmo ali em 1, 2 horas. Mas é um processo de ativação que acontece de forma mais rápida. Já o Polish vai ser um pré-fermento que a gente utiliza a mesma quantidade de água para a mesma quantidade de farinha. E essa água e essa farinha não vão estar já na nossa receita. Então, é quantidades separadas. Primeiro a gente faz ele e aí depois a gente tem as quantidades certinho na nossa receita. Então, como é que eu faço se eu tenho 100% de cada um? Então, se eu tiver 100 gramas de farinha, eu vou ter 100 gramas de água nesse meu pré-fermento, certo? E aí também 1 grama de fermento biológico seco ou mais ou menos 3 gramas do fresco. Se você não sabe a diferença do fermento biológico, fresco, químico, enfim, você precisa realmente começar a me seguir. E aí a gente tem a biga. Na biga, o que acontece? Na biga já é uma massa, um pré-fermento mais denso, mais pesado, ou seja, para 100% de farinha, a gente vai utilizar metade somente de água. Então, se eu vou colocar 100 gramas de farinha, eu vou ter 50 gramas de água. É uma quantidade mais reduzida, consequentemente, eu vou ter uma massa mais pesada, mais do estilo de maçona, né, de pão, e não algo tão mole e tão macio que nem o Polish ou a esponja. Aqui, nesses dois, a gente vai levar em torno aí de 12 a 16 horas de fermentação, sempre fora da geladeira, certo? E na esponja, em torno de 15 minutos a 2 horas. Por que eu separei aqui o nosso levain, né, o nosso fermento natural, desses outros 3 tipos? Porque o nosso levain, o nosso fermento natural, ele não leva o fermento biológico seco nem o fresco. A gente faz ele do zero, somente com farinha, água e algum tipo de starter. O que quer dizer um starter? Né? Um açúcar, que pode ser uma água fermentada da fruta, pode ser um iogurte, pode ser um mel. Então isso é que a gente vai fazer. E ele demora em torno de 7 a 10 dias para ser construído. Então isso nada mais é do que um pré-fermento também. Só que ele é um pré-fermento com vários tipos de micro-organismos vivos. Então é como se fosse uma kombucha, um kefir, onde a gente tem inúmeros micro-organismos com bastante probióticos. Então é algo muito saudável e feito de forma natural. Diferente desses outros pré-fermentos que a gente vai utilizar o fermento industrial, esse biológico que vende no mercado. Esse aqui não leva nenhum tipo de fermento industrial, ele é feito do zero.
Ai, Catarina, como do zero se leva farinha em água? Sim, do zero, mas é claro que a gente precisa ter algum ingrediente para fazer ele, né? Então, do zero que eu digo é no sentido de não ter nenhum tipo de micro-organismo adicionado ali para fazer ele fermentar. A gente que vai criar e proliferar esses nossos micro-organismos, certo? Então, essas são as principais diferenças entre eles. Agora eu vou fazer um pouquinho de cada um para vocês verem e entenderem a diferença final que a gente vai ter na hora de produzir os nossos pães. Então, como eu já falei, a esponja ela vai ser mais aquele classicão de uma receita bem basicona ali que você viu na internet, de uma cuca, de um pãozinho caseiro. Então você faz rapidinho a esponja, ela não vai agregar muito sabor, não vai agregar muita coisa, é mais para ativação. O Polish, ele é um ótimo substituto para receitas que pedem levain. Então, exemplo, eu não consegui fazer o meu fermento natural do zero ainda, né? Eu tenho vários alunos que têm essa dificuldade, né? Até se você tem interesse sobre fermentação natural, fica o convite a conhecer mais as minhas minisséries gratuitas, online, ou até mesmo os meus cursos, o curso Bom Pão Dia e o curso de pizza, que é o que eu trabalho bastante, 100% de fermentação natural. Mas a gente sabe que é um processinho que demora. E aí o aluno às vezes quer muito colocar em prática e não quer ficar esperando. Então o Polish ele é perfeito para substituir, porque em relação à textura, em relação à qualidade final, ele vai ficar parecido. Já a Biga é mais para produções mas que a gente precisa de um sabor um pouco mais forte, mais acentuado, e também produções, exemplo, como um panetone, como um produto italiano com um pouquinho mais ali de força de glúten, enfim. Então, a gente acaba utilizando a biga. Vamos lá para a parte onde a gente coloca a mão na massa, faz a nossa esponja, o nosso polish e a nossa biga. O nosso levain, ele tá aqui só para participar, para ele não ficar de fora, mas se você quiser aprender como alimentar, como cuidar e mais informações sobre ele, como eu falei, continue me seguindo, me acompanhando, tanto nas minhas lives, nas minhas redes sociais, que eu trago bastante conteúdo sobre ele e é um conteúdo mais específico. O que você vai precisar? Uma balancinha. Nessa balancinha você vai pesar sempre, primeiro, a água, depois você vai colocar o fermento, e por fim, você vai colocar a farinha. Por que nessa ordem, professora? Porque quando a gente faz isso, a gente já dá uma diluída no nosso fermento na água, então já ajuda a dar a ativação dele depois. Vou colocar aqui. Lembrando que a esponja, ela é diferente, tá? Ela vai colocar uma quantidade de fermento maior. Tipo, se a tua receita tá pedindo 5 gramas de fermento, é isso que você vai fazer. Então, você vai pegar uma partezinha da água, ou do leite, ou do líquido que tá pedindo na sua receita. Você vai colocar aqui. Então, aqui eu vou colocar 50, só pra gente ter como base. Mas lembrando que não tem uma quantidade exata. A esponja é mais aquele negócio no olho. E a gente vai colocar bastante aqui do fermento, porque normalmente é uma receita que vai ter uma quantidade maior já de fermento. Vou misturar. E aí eu vou colocar minha farinha. Quanto de farinha? Até formar uma pastinha. Então não tem, como eu falei, meio que uma quantidade exata. A gente só precisa fazer uma misturinha para ativar esse nosso fermento. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, misturinha pronta. Ó, esponja, hein? Não se percam. Misturinha pronta. A textura que eu gosto de fazer é parecida com a do Polish. A diferença só é que vai uma quantidade maior de fermento. Então, por isso que ele acaba crescendo mais rápido e ativando mais rápido também. Então, eu vou tampar, vou deixar aqui com a etiquetinha para depois a gente saber que essa é a esponja. Então, aqui eu vou fazer o Polish. O Polish é assim, ó. Você pode fazer pela quantidade que você vai precisar utilizar. Então, exemplo, lá na minha receita tá pedindo 100 gramas de Polish. Então, como é que você vai fazer? Vai colocar 50 de água e 50 de farinha, porque é a mesma quantidade dos dois. Então, 50 mais 50 dá 100. Ah, não, na minha receita tá pedindo 200 gramas de fermento natural e eu quero substituir por Polish. Então, você vai colocar 100 gramas de água e 100 gramas de farinha de trigo, certo? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Vou colocar 100 gramas de água, vou colocar uma pitadinha só de fermento, porque é o que a gente fala, é em torno de mais ou menos 1 grama.
Então é mais ou menos 1 grama, a balança não vai pesar essa quantidade e é por isso que ele vai demorar ali em torno de 12 a 16 horas para ativar, porque se fosse uma quantidade muito grande, ativaria extremamente rápido, assim como a esponja. E essa questão de levar um tempo maior para ativar é que faz com que tenha esse diferencial de sabor, de textura, de benefício. Então, ó, deu 100 gramas de cada, vou fazer a misturinha e vou mostrar ali para vocês mais de perto. Ó, vocês vão ver, ai, mas a textura tá igual. Então, não se apeguem à textura. Realmente, a textura da esponja e do polish pode ser bem parecida, depende da quantidade de coisa que tu vai colocar na tua esponja. O que você precisa se ater é na quantidade de fermento para a farinha e água. Para vocês terem uma noção, a gente consegue fazer um polish com 1 grama de fermento utilizando praticamente 1 kg de farinha, 1 kg de água, né, ou 1000 ml, e 1 kg de farinha de trigo, a mesma quantidade que eu coloquei aqui. Então, se esse aqui ele crescer em 6 horas, é porque realmente essa quantidade dá para fazer ali 1 kg de farinha tranquilamente. Polish. Vamos à textura do polish, ó. Certo? Mesma quantidade de água para a mesma quantidade de farinha. E agora a gente vai fazer a biga. A biga vocês já vão ver que dá uma diferença bem grande na textura. Então, vou deixar aqui. E amanhã eu vou voltar para mostrar, que vocês estão vendo que já tá noite aqui, então ele vai ficar fermentando, né? Então, ó, aqui para biga, lembra que é 100% de farinha e 50% de água? Então, se eu vou utilizar 50 gramas de água, eu vou utilizar 100 gramas de farinha. Para você entender melhor, é só pegar a quantidade de farinha que você vai ter e dividir por 2, que é 50%. Então, aqui eu vou colocar 50. Vou colocar o nosso fermento. E vou colocar 100 gramas de farinha. Misturei. Você vai ver que esse já vai ser muito mais difícil de misturar, que ele vai ficar uma coisa bem seca. Lá na Itália, e até tem padeiros que fazem direto na batedeira esse processo, porque ela vai misturar melhor, vai fazer tipo uma massa mesmo, né? Aqui eu vou na colher, eu vou com paciência, ó, vou amassando bem. Beleza. Ó, vou mostrar bem de perto para vocês verem a diferença dessa textura. Ó, temos aqui biga. E ó, olha como ela vira um bloco, bem mais seco, né? Então isso aqui, ó, é a biga, certo? Então agora a gente vai tampar e vai deixar crescer. Amanhã eu vou filmar o resultado para colocar aqui no vídeo, certo? E esse aqui é o meu levain, para quem quiser dar uma olhadinha. Vou levar mais perto aí da câmera também. Ó, o meu levain, ele já tá bem bolhudo, ó, bem fermentado. Que a gente também chama de pré-fermento, certo? Ó, aqui já tá pronto. Olha as bolhas. Menos aí de 1 hora já ficou pronto. Esses daqui ainda não. Ó, 12 horas se passaram. A esponja já tá perdendo a força dela, que já passou o pico, mas ó, dá pra utilizar ainda. O polish cresceu super bem. Tá prontíssimo pra utilizar. E a biga também, olha como dá pra ver que a massa estufou e preenche bem o pote, né? Ó, aqui no cantinho a gente vê as bolhas também. E o fermento natural também alimentou, ó. Então todos cresceram. E agora você só escolhe qual você quer fazer, utilizar. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado.
Espero que você tenha aprendido de uma vez por todas o que é pré-fermento e como utilizar e fazer eles. Se você gostou dessa aula, já comenta aqui. Se você ficou com alguma dúvida, comenta também. Se você curtiu, já me segue, se inscreve no canal, compartilha para quem quer aprender mais sobre a arte da panificação. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Beijos, até mais!